Bem, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo e antes de começar esse vídeo eu quero agradecer a todas as pessoas que deixaram as palavras gentis de incentivo para mim nos comentários do vídeo anterior, tá? Claro que às vezes a gente, como é que fala assim, decepciona, fica de saco cheio, etc. Mas muito obrigado a todas as pessoas que deixaram as palavras ali me incentivando. Desculpe não citar uma palavra ou outra porque foram várias pessoas e eu seria, como é que se fala assim, desonesto se eu citasse uma palavra e não, uma pessoa e não citasse a outra, tá? Então, em relação a todas as pessoas, meu muito obrigado e arigatou gozaimasu, tá? Mas vamos lá aqui as matérias. Tem saído bastante coisa, só que por causa a ideia do Taifu que está vindo para o Japão, tem muita coisa que está ficando acumulada, tá? Então eu vou ter que começar a soltar mais vídeos esporádicos e igual nesse, por exemplo, eu vou trazer duas matérias aqui e a atualização do Taifu. Japonês, o Taifu ainda está mudando, tá? Pra caramba. Por incrível que pareça, ele ainda está ganhando força, tá? Só que a situação dele vai mudar muito, tá? Porque ele está ficando muito lento. Esse é o grande problema. Por ele estar lento, ele vai trazer um volume de chuva, um volume de água muito maior do que o esperado. Então nisso o que vai acontecer? Vai dar problema nas colheitas, tá? Parte de, não falo só arroz, tá? Mas nas colheitas em geral, nos plantios em geral, porque ele vai trazer muita água e é isso que eu vou trazer para você nesse vídeo. Além do vento que pode ser que cause algum estrago também. E ele, como ele está ficando mais lento, atualização de dias. Vídeo passado eu havia falado que ele ia chegar em tal dia. Agora mudou de novo. Japonês, mas por que você não falou? Porque tem gente que não quer saber. Então eu vou deixar para falar lá, quando for o momento do vídeo, lá no final, tá? Tanto que no início desse vídeo aqui, não vou nem começar falando sobre o Taifu. Só vou passar as duas matérias, porque as pessoas que não querem saber do Taifu, elas assistem as duas matérias aqui, ficam bem informadas e depois veem o que elas querem para ela, na vida delas, tá? Como é que você diz? Para mim não ter que ficar me estressando e fazer jus às palavras gentis que as pessoas deixaram para mim, tá? Vamos lá. Então vou começar aqui primeiro com o aumento do PlayStation no Japão, tá? Segundo, recorde de turismo no Japão. Aí depois o terceiro, dali para frente, é só atualização do Taifu, tá? E o Taifu, ele já está fazendo vítima no Japão, sim. E infelizmente ele já fez vítimas no Japão, tá? De forma indireta ele já fez. O que eu vou trazer para você também nessa matéria aqui. Mas vamos lá. Uma subsidiária da Sony, do grupo Sony, que está envolvida no negócio de jogos, anunciou que aumentará o preço do console doméstico PlayStation 5 no Japão a partir do dia 2 do próximo mês. O aumento será de 13 mil ienes, o maior aumento até o momento, principalmente devido ao aumento do preço das peças. Diz eles que é isso, tá? Por que eu estou falando esse tipo de coisa? Já vou trazer para você. A Sony, que está envolvida nos negócios de jogos do grupo Sony, anunciou que aumentará o preço de varejo sugerido do console, né, do PlayStation 5 no Japão para 79.980 ienes, incluindo impostos a partir do dia 2 do mês que vem. Esse preço de 80 mil ienes praticamente, já com impostos. É caro? Pô, pra caramba. É o terceiro aumento de preço desse produto, depois de setembro do ano passado e novembro do ano passado. E vem agora o maior aumento até a data de 13 mil ienes. A empresa citou que o aumento dos preços de semicondutores e outras peças e custos logísticos como os principais motivos para os aumentos de preço. Aí agora eu vou entrar com uma ideia aqui. Como é que se fala assim? Esse aumento do PlayStation, por enquanto, ele só foi anunciado no Japão. Ele não foi anunciado para o resto do mundo. Então só teve aumento no custo de peça e logística no Japão? Faz sentido? Não faz. Mas por que está tendo esse aumento então, japonês? Aumento de salário.
Porque o governo Kishida forçou as grandes empresas a darem aumentos, praticamente ele forçou mesmo, ele quase ele obrigou ali as grandes empresas a darem aumentos, juntamente com os sindicatos, que eles fizeram as negociações da primavera, tanto que se fala as negociações da primavera, parte da a batalha da primavera, não sei o que lá da primavera, e é isso. Só que uma hora esse custo ele é refletir. Só que é aquela velha história. Para um grupo igual a Sony, que tem o operacional de lucro operacional no limite, ele dá um aumento de preço, um aumento de salário, aquilo arrebenta o operacional. Para quem estuda a educação financeira, sabe do que eu estou falando, que tem a parte de lucro operacional e tem o lucro real. Tá? Da mesma forma que qualquer empresa, ela tem a parte operacional dela e tem a parte real dela. Tá? Por isso que tem que fazer uma coisa muito bem separada. E as empresas que elas não sabem detalhar isso, essa separação de lucro operacional com lucro real, elas tendem a falir. Tanto que já saiu várias pesquisas lá no Brasil com o Sebrae, etc. Que pelo menos 70%, 80% nos primeiros de 3 a 5 anos das empresas falem. Por quê? Não tem uma ideia dessa ideia operacional, tá? Separação operacional, separação real e etc. Então nisso dá problema? Dá, porque dependendo da pessoa tá pegando dinheiro de operacional para cuidar da vida dela. E nisso vai desfalcar a empresa. Isso fora outros problemas de mercado que acontecem nesse interim. E nisso dá problema para a empresa? Dá. Aí a empresa não aguenta. Então ela vai falir. Então para a Sony, igual por exemplo, ela deu esses aumentos de salariais aqui no Japão, né, para os trabalhadores dela. E ela, uma hora ela tinha que repassar esses aumentos salariais. Só que ela não pode falar, eu aumentei aqui o PlayStation porque eu aumentei o salário dos meus funcionários. Ela não pode falar isso, porque senão ia pegar mal pra caramba. Então eu preciso falar, aumentou o custo logístico. Beleza, mas aí entra aquela pergunta que eu fiz antes. Só no Japão aumentou o custo logístico? O resto do mundo não aumentou? Então já dá para você sacar, por A mais B, o real motivo do aumento do PlayStation no Japão. E se você quer ter um PlayStation, sugiro que você vá lá e compre. Porque para você ter que amargar com mais 13 mil ienes, vai ser tenso. Tá? Então, encerra aqui essa parte da Sony. Até porque também eu tenho um canal de games e esse tipo de coisa faz parte da minha vida. Meu canal de games tá indo para frente? Não, muito pelo contrário. Mas como é que se fala assim? Não dei sorte no canal de games, mas vida que se segue. Então, quem sabe um dia eu consigo, mas por enquanto vamos ficando por aqui. Mas vamos lá à parte do turismo. Um número interessante, não, né? Um número impressionante de 3.292.500 turistas. Você vê que é um número exato, 500, não é nem 1 ou 2 a mais, não, é 500, cravado. Turistas estrangeiros visitaram o Japão em julho, um recorde para um único mês, anunciou a Organização Nacional do Turismo do Japão, a JNTO. O número de visitantes de janeiro a julho de 2024 totalizou 21.069.900, cravado de novo, você vê que não tem nenhum nem dois, é cravado. Ultrapassando a marca de 20 milhões em uma velocidade sem precedentes. É o 5º mês consecutivo que mais de 3 milhões de turistas visitam o Japão. Aí eu vou entrar com aquela ideia do arroz de novo. Por que disso? Você vê que está aumentando o número de turistas, está entrando o número de bocas comendo no Japão, e o governo Kishida, ele não mandou aumentar o número de plantio de arroz. Então você sabe, da onde você tira e não repõe, uma hora acaba. Por que você acha que deu esse problema do arroz esse ano? Simples assim. Aí eles vão falar, é culpa do terremoto, é culpa disso, é culpa daquilo. Nunca o governo é culpado. Sempre tem uma causa externa, mas nunca é o governo.
Por que eu venho falando isso? Porque o governo Kishida, ele mandou diminuir o plantio de arroz no Japão. Então vai daí a dar problema aí, eu cansei de avisar. Então vai continuar dando problema? Vai. E vai aumentar esse problema? Mais ainda. Você vê que está entrando cada vez mais turistas, está aumentando o consumo, mas o plantio é o mesmo, a quantidade é a mesma. Não aumentou o plantio, mas o número de bocas está aumentando. O que você acha que vai acontecer? Sim, é isso aí. Por que eu estou explicando dessa maneira? Porque tem uns tapados que falam que não é culpa do turismo. Está acabando o arroz no Japão. Que não está acabando o arroz no Japão. Simples. Você vê que eles estão correndo para poder fazer a colheita, para poder tapar esse buraco. Claro que, entre aspas, também teve culpa do Taifun agora, que eles têm que correr para poder colher. Porque o número de água que vai descer agora são números sem precedentes. Que é isso que eu vou trazer nessa matéria para você. Nessa atualização do Taifun. E está cada vez mais feio. Mas eu evito ficar fazendo certos dramas, já para as pessoas não ficarem falando, ah lá, tá fazendo, como é que se fala assim? Tá tentando ganhar likezinho, fazendo drama. Desnecessário. A própria situação já está mostrando tanto que já teve vítimas de forma indireta do Taifun no Japão. Já morreu gente por causa do Taifun de forma indireta. Só que tem gente que ainda não se atentou a isso. E é isso que eu venho tentando explicar aqui no canal. Trazendo esses alertas que é para as pessoas ficarem atentas. Para não acontecer uma fatalidade, para não acontecer alguma coisa ruim com a família delas. Com algo parecido. Eu canso de falar. Você é a pessoa mais importante para o canal. Sem você o canal não há motivo de existir. Então eu quero o teu bem. Por isso que eu venho trazendo informações para o teu bem. Aí o que você vai fazer com essa informação é com você. Mas a minha parte eu estou fazendo. Consciencialmente falando, estou fazendo. Tá? Então vai dar problema agora? Igual com esse Taifun em relação ao arroz? Vai. Vai destruir muito plantio de arroz. E principalmente que esse Taifun ele vai pegar o Japão inteiro, de cabo a rabo. Então vai dar problema? Vai. Vai falar que o arroz ele é resistente, ele vai conseguir sobreviver ficando submerso. Beleza, quero ver. Tá? Então vai dar problema sim. Tanto que na matéria passada também já havia falado que o Japão começou a fazer estudos, investigações sobre a qualidade do arroz desse ano. E ele está falando que o arroz está imaturo. Ali no caso assim, está um arroz que não está conseguindo acumular amido. E teve a culpa dos percevejos. Também que estão sugando nutrientes das plantas. Então já dá para você ter uma ideia que vai ser um arroz meio porcaria também. Igual do ano passado. Só que do ano passado eles falaram que o arroz estava porcaria. Só que não houve problemas na quantidade da colheita. Foi só na qualidade. E esse ano vai ser pior, porque vai ser na qualidade e na quantidade. Então, parem para pensar um pouco. Tá? Mas continuando aqui. Esse é o 5º mês consecutivo que mais de 3 milhões de turistas visitam o Japão. Aquela velha história que eu falei. Está aumentando o número de bocas, é o mesmo número de plantio continua o mesmo. Então você já sabe o resultado que vai dar. Tá? Com escolas de muitos países entrando em férias de verão em julho, turistas vêm de todo o mundo, incluindo os países ocidentais e asiáticos. O número de voos e novas rotas para o Japão introduzidas pelas companhias aéreas, juntamente com as chegadas de navio de cruzeiro, também impulsionaram o alto número de visitantes. Os turistas da China foram o maior grupo demográfico, com 776.500, seguidos pela Coreia do Sul e Taiwan. Olha esse número da China, 776.500. Deixa eu continuar aqui, depois eu vou fazer a ideia. Essa é a primeira vez que a China lidera a lista desde as restrições de viagem do Japão, tá? Em relação ao Covid. No entanto, o número de visitantes chineses ainda é apenas de 73,9% do que era julho de 2019, antes da pandemia. Aí eu vou entrar com uma ideia para você. Não vou falar do arroz. Tá? Vou falar de dinheiro, parte financeira. Din. Por quê?
Se o Japão ele fosse um pouco mais esperto, ele não ia seguir tanta ideia dos Estados Unidos para determinadas coisas. Por que eu falo esse tipo de coisa? Você vê que o Japão, no caso assim a China, em relação ao Japão, questão a turismo, o Japão ganha muito dinheiro com o turismo em relação à China. Então se ele ficar cutucando a China, criando desavença com a China e outras coisas com a China, é pior para quem, financeiramente falando? Principalmente quem está querendo viver do turismo igual o Japão. É pior para o Japão. Então, porque se a China começar a falar, recomendamos você não viajar para o Japão, ficar aquele sentimento anti-Japão e etc, vai dar problema? Dá. É que eu não noticiei aqui, eu acredito que muitos canais brasileiros também não noticiaram, mas estavam tendo um sentimento tão grande anti-Japão na China, que os caras estavam começando a apedrejar a embaixada da China. Tinha ônibus escolares que levavam, como é que fala assim, para as escolas japonesas, os caras estavam apedrejando os ônibus. Isso foi tempos atrás, tá? Não tem muito tempo não. Então você vê que sempre tem pessoas radicais nesse meio, como é que se fala assim, nessa situação. Por isso que eu falo também, tem que se tomar cuidado com o que escreve nos comentários. Porque tem gente que lê o comentário, ele acha que aquilo é a verdade. Dependendo da pessoa que escreveu alguma coisa, está viajando na maionese. Então, todo o trabalho que eu tenho no canal aqui de tentar trazer de forma consciencial as coisas para as pessoas, o que a pessoa escreveu no comentário, dependendo, ela joga todo o trabalho fora. Por isso que no vídeo passado eu fiquei muito puto, porque eu estava trazendo esse problema do Taifu de forma consciencial e as pessoas falando que não. E sabendo que o Taifu vai dar problema, sim, esse Taifu de forma indireta já matou pessoas. Então querer romantizar o Taifu como se fosse esse Taifu, tá? Como é que se fala assim? Em específico, como se fosse uma coisa assim, banal, pô, para com isso. Não quer tomar conta, não quer prestar atenção, não quer fazer nada para sua vida, para se proteger, pô, problema. Cada um com seus problemas. Mas não tente levar isso para a vida dos outros. Porque para você pode ficar bem, mas o outro pode se lascar. E aí? Tá? Porque tem gente que ele já tem uma ideia formada, tem uma ideia consciencial assim, já feita. E tem gente que não tem gente que é muito Maria vai com as outras. Tudo que ela escuta, tudo que ela vê, isso aqui é interessante, então ela pega para ela. Ela não vai procurar estudar, ela não vai procurar ver a veracidade das coisas, não. Ela vai muito no Maria vai com as outras. Isso traz problema na vida dela? Muito. Por isso que eu canso de falar, eu não sou influenciador digital. Se eu tiver que ser alguma coisa, eu sou mais para encosto digital do que um influenciador digital. Não quero influenciar ninguém. Tá? Mas é aquela velha história. Eu acho que cada um deveria ter um pouco de mínimo de senso para esse tipo de situação, porque em cima disso ela vai deixar de ser menos enganada. Quem estuda educação financeira viu que em determinados momentos do processo de enriquecimento ela vai ter que começar a dar uma banana para o que os outros falam. Por quê? No processo de enriquecimento, no processo de acumulação, você vai ter que falar muito não. Então às vezes a pessoa fala assim, chega igual por exemplo aqui no Japão. No Japão chega no verão assim, tem muito aquela mania já de ir fazer churrasco. Vamos lá fazer um churrasco aqui, vamos ali. Aí a partir da hora que você começar a falar assim, não, os caras vão começar a falar, as pessoas vão começar a falar, esse é muquirana, esse é mão de vaca, esse é antissocial, esse é aquilo e esse é aquilo mais. Só que só a pessoa que está falando não, ela sabe o porquê que ela está falando não. Às vezes ela está sem dinheiro realmente para fazer as coisas. Às vezes ela está economizando para poder investir. Tá? Por que eu falo esse tipo de coisa? Eu vou mostrar para você aqui. Tá? Nesse ponto, como é que se diz? Eu sou muito filho de uma égua. Não nego. Por quê? Quem quer enriquecer, quem quer ganhar, como é que fala assim, ficar rico, não depender do governo, fazer coisas bacanas
como é que fala assim, sem depender da previdência, ela vai ter que acumular dinheiro, ela vai ter que acumular investimentos. Ela vai ter que falar não para muito de coisa, porque se ela falar assim para tudo, ela não ajunta grana. Aqui no Japão não, tá? Aquela época que a pessoa ela já ganhava muito e conseguia fazer as coisas, passou. É um trampo ou outro, um trabalho ou outro que ainda está pagando bem pra caramba, caso contrário não. Só que hoje ainda nós temos muito mais impostos que tempos atrás. Eu canso de falar esse tipo de coisa, só que as pessoas parece que ainda não entenderam, consciencialmente falando. Tem que esperar doer no bolso. Então eu vou trazer aqui para você, pelo menos, ó, um investimento aqui que o valor dele é muito baixo. Deixa eu pegar um bem baixo aqui. Que eu tenho minha carteira aqui, como é que se fala assim? Aquela carteira que eu fiz de teste para poder mostrar para vocês do canal aqui que é possível ganhar dinheiro, tá? Aí está bacana. Olha o valor desse daqui. R$8,59 o valor desse investimento aqui. Desse daqui. E eu recebi aqui já, ó, dá para você ver, 10 centavos de juros disso aqui. Porque eu comprei o quê? Comprei um só, um título, porque isso aqui é uma carteira experimental que eu fiz para poder mostrar para vocês que é possível você investir em coisas, como é que se fala assim, sem gastar muito dinheiro para início de investimento. Então, se você deixar de gastar, falar assim, um churrasquinho aqui, alguma outra coisa ali, pegar esse dinheiro e investir, você começa a ganhar, como é que se fala assim, juros com aquele investimento. Aquele ali eu ganhei 10 centavos, mostrei para você ali. Ah, japonês, mais 10 centavos, só que eu ganhei 10 centavos sem fazer força. Se eu comprasse outro título, por exemplo, ia dar 20 centavos. Só que depois do 20, não ia ser 30. Tá? Porque são juros sobre juros, são juros compostos, desde que eu pegue e aplique. Então, dependendo depois dos 20, tá? Não ia ser mais 20. Eu ia reaplicar aqueles 20 e ia dar o quê? Dependendo, 40. E assim vai, o troço vai. Tá? Dependendo da forma que você fizer a aplicação. Então, dá para você logo, tanto que eu mostrei aqui. Tá, eu vou mostrar nesse de novo. Aqui, fechei aqui, deixa eu fazer de novo. Tem que fazer rápido porque esse vídeo ele vai ficar comprido e tem coisa pra caramba ainda pra falar. Aqui, ó, ganho de juros, R$2,24. Ganhei R$2,24 sem fazer esforço. Então, se eu fizer isso de tempos em tempos e ir acumulando, logo, dependendo da situação, da quantidade que eu aplicar ali, eu não preciso nem depender de aposentadoria do governo, porque eu já vou ter uma grana suficiente para aquilo viver a vida. Mas é aquela velha história, você vai ter que falar não para um monte de coisa. Então, você vai ter que ter mudança consciencial. E é isso que eu estou falando em relação aqui. Tá? Então, vai chegar um momento que se você vai ser taxado de várias coisas, então você vai ter que deixar de ser Maria vai com as outras, vai ter que começar a pensar, ser por si, porque se você seguir tudo que as pessoas falam de você ou para você, tu não vai sair da pobreza, tu não vai conseguir o enriquecimento, tu vai ser só mais um pau mandado dos outros. Isso é burrice, pô, pra caramba. Tá? Mas continuando aqui. O governo japonês pretende ultrapassar os 31,88 milhões de turistas que visitam o Japão até 2025 e atingir o número de 60 milhões até 2030. Esse de 60 milhões eu já trago aqui no canal, que era um plano do governo, o governo já tinha anunciado isso, eu trago aqui. Tá? A agência do turismo do Japão estima que o número total de visitantes em 2024 chegará a 35 milhões
se essa tendência continuar. Então já dá para você ter uma ideia, 35 milhões de bocas a mais no Japão. Né? Agora eu entro com aquela ideia do arroz de novo. Vai dar problema? Vai dar muito problema. Tá. Mas vou dando uma outra guinada ali de 180 graus. Chuc. Os estabelecimentos de acomodação também precisam aumentar sua força de trabalho o mais rápido possível para atender a crescente demanda. Aí aqui eu vou entrar com um exemplo aqui do hotel. Tá? Em cima desse exemplo do hotel já dá para você ter o quê? Uma ideia de vários ganhos na parte de emprego aqui. Então nem tudo é ruim, só que aquela velha história, requer preparo. Por isso que eu venho falando aqui no canal, se você não sabe Nihongo, comece a estudar Nihongo, porque Nihongo, no começo, se você levar na ideia, tá, do educação financeira, no começo ele vai ser um custo, mas depois ele vai se tornar um ativo. Tá? Então é bacana pra caramba, porque olha só, em Osaka, o Riga Royal Hotel decidiu contratar mais formandos do ensino médio e começou a recrutar em todo o país. O hotel também melhorou as condições de trabalho dos funcionários, aumentando o subsídio de moradia de 20 mil ienes para 50 mil ienes. Apesar disso, o hotel sofre com escassez de trabalhadores, principalmente chefes de cozinha. O hotel anteriormente contratava apenas chefes treinados em escolas vocacionais ou em outras instituições. No entanto, desde abril desse ano, começou a contratar pessoas sem treinamento formal prévio, esperando que eles possam aprender no trabalho. Estamos tentando contratar mais pessoas, disse um funcionário do hotel. É difícil encontrar trabalhadores que já tenham experiência ou habilidade para o trabalho, então precisamos treiná-los. Então já dá para você ter uma ideia que, por exemplo, uma pessoa que vem fazer intercâmbio no Japão, ela consegue um emprego desse, dependendo se ela conseguir aprender ali o trabalho, o hotel grande provavelmente vai servir de rochoninho para ela, para quando acabar o tempo de intercâmbio, continuar com esse funcionário. Então essa pessoa que está fazendo intercâmbio, ela vai conseguir ter vistos de trabalho aqui no Japão, independente de ser casado com um japonês, ser casado com um descendente e o caramba quatro. Ele vai conseguir. Por que eu falo esse tipo de coisa? Tem outros anúncios de empregos que ele falam, damos assistência à parte de visto, damos assistência ao Visa, mas precisa estar lá, tem que mostrar serviço. Tá? Então você vê que é uma oportunidade, pô, são várias oportunidades aqui. Você vê que quem está no início de carreira como chefe, por exemplo, você pode se candidatar a trabalhar ali. Você vê que você vai ganhar o treinamento ali. E nisso vai ser bacana? Pô, pra caramba. Para um início de carreira, para uma pessoa que está procurando uma oportunidade, pô, tá aí uma oportunidade. Estou trazendo para você. Pega quem quer. Mas é aquela velha história. Você precisa saber falar para você pedir, pleitear o negócio ali. O emprego. Senão, caso contrário, não vai rolar. Então, eu vou encerrar essa parte porque tem bastante coisa ainda. Agora eu vou entrar com a parte do tufão. Tá? Então, deixa eu fechar aqui para poder ir ganhando processamento. No Note aqui, você sabe que o Note é velhinho, ele demora para abrir as páginas, então quanto menos coisas abertas, mais rápido a coisa vai funcionando aqui. Vou começar com o Taifu. Vamos lá. O Taifu Shanshan, no caso o Taifu número 10, isso de acordo com a NHK, tá? Está se movendo muito próximo da região de Amami, no estado de Kagoshima, tanto que no momento da gravação desse vídeo, o estado de Kagoshima está em alerta. Tá? Na parte sudeste do Japão, a previsão é de que a velocidade máxima das rajadas de vento cheguem a 252 km por hora, forte o suficiente para derrubar casas. Já dá para você ter uma ideia. Isso a própria NHK está falando, não sou eu. Tá? Por isso que eu venho fazendo um alerta aqui. Toma cuidado com a sua vida. Esse Taifu, ele está diferente dos outros. Não é igual aos outros Taifus que está vindo. Esse buraco é mais embaixo. Mas vamos lá. Faixas de nuvens de chuvas intensas deverão se desenvolver sobre Kagoshima e a província vizinha, Miyazaki, até a noite da quarta-feira, caso hoje. Tá? Podendo aumentar repentinamente os riscos de desastres.
Chuvas fortes localizadas também estão atingindo parte oeste e leste do Japão, embora o Taifu ainda esteja distante dessas áreas. Sim, por causa do raio do Taifu. Esse Taifu está tão grande, e ele está crescendo ainda, que ele está mexendo com toda a parte climática do Japão. O Taifu ele nem entrou no Japão ainda, ele já está mexendo com a parte climática do meio do Japão. Eu moro na região de Tokai. Então aqui já está mexendo, ó. Dá para você ter ideia. Aqui ainda não está chovendo, mas ó, tá nublado hoje, tá? Então já dá para você ter uma ideia que ele está mexendo com essa parte aqui. E eu sou da região de Tokai. Claro que outras regiões de Tokai pode ter, como é que se fala assim, tá em outra situação, tá? Com chuvas bravas e etc. Mas continuando. Autoridades meteorológicas estão pedindo à população que tenha cautela contra os ventos fortes, ondas altas, mar agitado, bem como deslizamentos de terra e transbordamento de rios. Infelizmente, deslizamento de terra, por causa do Taifu, indiretamente já matou pessoas aqui no Japão. E eu vou trazer isso para você. E é isso que eu estou tentando alertar as pessoas. Estou tentando te alertar em relação ao perigo desse Taifu. Claro que tem pessoas que não estão nem aí. Tipo assim, faz pouco caso. Por isso que eu fiquei muito puto no vídeo passado. Né? Porque eu tentando fazer todo o trabalho consciencial de tentar ajudar as pessoas, prevenir as pessoas, aí me vem pessoas e me falam coisa totalmente ao contrário. Beleza, nada contra. Só que todo aquele trabalho que eu faço é jogado fora. Porque tem pessoas que elas leem os comentários e acham que aquele comentário é a verdade. E nisso não faz nada. Né? Leva aquele comentário como se fosse a verdade da coisa. E aí depois que acontece alguma coisa com a vida dela, ela fala assim, pô, Deus é ruim, o macumbeiro é ruim, não sei o que lá é ruim, é culpa do Exu, mas nunca o problema é dela. E o negócio está errado. Por isso que eu tento fazer uma conscientização aqui, já para as pessoas terem real noção do problema. E eu vou trazer a matéria aqui dessas mortes aqui. Não deveria estar falando essas palavras aqui. Porque o YouTube ele censura, mas não tem jeito, eu preciso ser o mais hakiri possível. O que é hakiri em japonês? Claro, eu preciso ser o mais claro possível para ver se as pessoas entendem, porque eu já sendo claro, as pessoas já não entendem. Então você imagina se eu tentar jogar de uma forma um pouco ambígua. Aí lascou. Tá? Mas vamos lá. A Agência Meteorológica do Japão, segundo os dados das 5 horas de quarta-feira de hoje, o poderoso tufão está se movendo lentamente em direção norte-noroeste sobre as águas da cidade de Amami. Esse é o grande problema. O tufão está cada vez mais lento. Por ele estar mais lento, ele vai trazer mais incidência de chuva para os locais. E ele vai trazer mais rajada de ventos nos locais. Porque se ele passasse rápido correndo, era uma coisa, mas não. Se ele passasse rápido, a chance dele afetando as coisas era muito menor. Mas agora não, ele vai muito mais rápido, ele está muito mais lento. Então nisso já dá para você sacar por A mais B o tamanho do problema. Vai ficar incidindo água sobre água, sobre água, sobre água ali. Então vai dar problema pra caramba. Tá? E é isso que eu quero trazer para você nesse vídeo. A velocidade máxima das rajadas na ilha Kikaijima, na região de Amami, chegou a 110 km por hora, por volta da 1h30 de hoje, da quarta-feira. Tá? A chuva está se intensificando na região de Tokai, na parte central do Japão, à medida que flui o ar quente e úmido. A cidade de Omaezaki, na província de Shizuoka, registrou 40,5 milímetros de chuva durante 1 hora. Tá? A cidade de Shinshiro, no estado de Aichi, teve 304,5 milímetros de chuva no período de 48 horas até as 22h40 da terça-feira. Esse é o volume máximo observado para um mês de agosto na cidade desde que foi iniciado as contagens de registro em 2003. Então já dá para você ter uma ideia do tamanho do problema que está esse Taifu. Tá? E é isso que eu estou tentando trazer para você e para as pessoas, para se protegerem. Tá?
Tanto que no vídeo passado eu havia falado, ó, o Taifu vai chegar em tal dia. Não, ele atrasou mais ainda. Por ele estar lento, ele está atrasando cada vez mais. Só que a miséria está ganhando força. Esse é o grande problema. Se ele estivesse perdendo força, era uma coisa, mas ele está ganhando força. Durante um período de 24 horas, até a noite de quarta-feira, até a noite de hoje, é possível que caiam 400 milímetros de chuvas nas áreas de, no caso, 250 no norte de Kyushu e Shikoku e 200 milímetros na região de Tokai. Isso porque ele nem entrou ainda. Tá. Então vamos para o próximo aqui. Infelizmente, as mortes que aconteceram. Tá. 4 membros de uma mesma família continuam desaparecidos depois de um deslizamento de terra forte causado por chuvas que atingiram sua casa no estado de Aichi, no centro, no Japão, na terça-feira à noite. Disseram os bombeiros locais. Só para atualizar a matéria, tá? Eles já encontraram mais um, então só falta 3. Mas eu vou ler essa matéria de acordo com da forma que ela está. O desastre aconteceu em Gamagori, tá? Gamagori é bem pertinho de Toyohashi, Toyokawa ali, tá? Em Gamagori, após uma quantidade recorde de chuva na cidade, disse o Observatório Meteorológico de Nagoya, enquanto o tufão número 10 se aproxima da ilha principal do Japão. Então você vê que o tufão nem chegou ainda, só que ele está mexendo no clima de uma forma tão grande que você vê que já tá fazendo fatalidades. Por isso que eu falo para você, tome cuidado, tá? Por favor. Canso de falar, você é a pessoa mais importante para o canal. Sem ter você, não faz sentido eu estar aqui gravando vídeo, porque não vai ter ninguém para assistir. Então você é muito importante para mim. E eu quero o teu bem, por isso que eu venho trazendo essas coisas de uma forma incansável e ferrenha, para você fazer alguma coisa por você, tá? Porque eu não tenho condições de pegar na sua mãozinha e falar, ó, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Não tenho condições, mas você consegue fazer isso por você, tá? Então, faça alguma coisa. Continuando aqui. Autoridades da cidade disseram que o solo em parte de uma encosta cedeu repentinamente e desceu, né, para dentro de uma casa, enquanto um casal de 70 anos e seus 3 filhos estavam lá dentro. Uma das 5 pessoas, uma mulher na faixa dos 40 anos, foi resgatada após chamar os bombeiros por volta das 22h10. Mas outras 4 pessoas estavam desaparecidas. É aquilo que eu falei. Estava fazendo a retífica. Já acharam mais uma, só que ainda falta 3. A cidade teve chuvas torrenciais na noite de segunda até a noite de terça, com um total nesse período superando a média mensal de agosto, de acordo com o observatório. Então já dá para você sacar por A mais B que já está trazendo mortes e ainda vai trazer mais situação. Agora eu vou virar a câmera, tá, para você ter uma ideia geral, tá, do que está acontecendo para fim de, como é que fala assim, de fim de registro mesmo, tá? Nessa parte da televisão japonesa aqui, só que é aquela velha história, eu não posso deixar áudio, tá? Se você deixar áudio, como eles têm a página no YouTube também, eles me comem com farinha. Então deixa aí, deixando o vídeo aqui. Aí, tá bom, né, tia? Senão você me quebra as pernas desse jeito. Deixa eu ajeitar o vídeo aqui antes de virar a câmera, porque é aquela velha história. Se eu tivesse um computador melhor, dava para mim fazer uma edição rápida, eu colocava ali e mandava. Mas como o computador é lento, se eu fosse fazer essa edição, eu ia soltar esse vídeo só daqui 2 dias. Daqui 2 dias até voltar e já passou. Então não faz sentido, tá? Então vamos lá. Ó. Saca só como é que já tá os ventinhos. Você vê aqui, ó. Ele nem entrou ainda no Japão, o Taifu. Essa parte vermelha aqui, ele nem entrou.
Isso aqui é só aquela área de ação dos ventos em volta. E você vê como é que o bicho tá. A violência, como é que a coisa tá. Lá você vê que voos foram cancelados. Então, o povo que ia pegar avião, ia pegar, como é que fala, Shinkansen, tá tudo meio travado. Ó. Você vê que visibilidade é muito pouca. É aquilo que foi falado no relatório da agência meteorológica. Quem assistiu a live, quem assistiu o outro vídeo que eu gravei, estava falando. Questão de quantidade de milímetros de água que ia cair, diminui a visibilidade. E tá aí. Então você vê que aqui já deu para você ter uma ideia de como é que tá os ventos. Olha, vamos lá agora. Antes de começar o vídeo, eu havia já mostrado, tá, que o Taifu ele ia chegar em Tokai no dia 30, mas não, você vê que ele atrasou, porque ele está lento, então ele ainda vai chegar no dia 31 aqui. Só que olha o grande perigo, dia 31 e dia 1º, ele está tão lento que ele vai ficar os 2 dias praticamente na mesma região. Então aqui é a região de Tokai, onde tem Aichi, Mie, Gifu, aqui a parte de Tóquio, que é a parte de Kanto. Então você vê que ele vai ficar muito tempo aqui. Então ele vai descer muita água. Tanto que você pode ver que eles estão falando que 1000 milímetros de água. Aí ó, 600 milímetros, 800 milímetros aqui. Então já dá para você ter uma ideia que ele vai trazer muita água, vai trazer muito estrago. Tá? Isso fora a parte dos ventos. Então tem que se tomar cuidado pra caramba. Mas vamos lá. Então eu só dei uma explicação prévia, já para você ter uma ideia real, tá, do grande problema que está se aproximando. Aqui eles estão dando calendário, dia 29, 30, 31, dia 1º. ではまず警戒時間帯確認していきたいと思います。これ台風本体が近づいてくるタイミングということになるんですが、九州方面も奄美などで影響出ていますので、そういう状況が Então, eles estão falando da parte do Amami aqui, ó, né? そして中国四国が金曜日から土曜日、近畿東海は土曜日から。 Ó, caramba, deixa eu voltar aqui. 四国が金曜日から土曜日。 Ó, aqui, ó. 近畿東海は土曜日。 Tokai vai começar aqui, ó.そして関 Aqui, 東 ó. から北日本に関しても Tokai vai começar aqui, ó. Dia 30, こ ó. れさらに後ろ倒しになってきたという状況ですよね。まあただ Já Tokai aqui, ó. Vai começar dia 31 aqui, ó. から各地大雨になっています。ですので大雨の警戒 Então você vê que está tendo chuva direto. Vai ter chuva direto. ありますので長いんですよね。 この台風前の雨というのも強い大雨ということですね。 Então, com a passagem do Taifu, a chuva vai ficar muito mais forte, a incidência de chuva. 線状降水帯などの恐れも最悪あるんですよね。ですからあと4日も5日も Repetindo, a parte de Tokai é aqui, tá? でその原因というのがですね、遅くなってきている台風なんですが、進路予想を見ていきたいと思います。 Deixa eu cortar o áudio aqui, senão vai me dar problema. Você vê, ó. Isso aqui é o raio de ação do Taifu. E o Taifu basicamente é isso aqui. Você vê que ele nem entrou no Japão ainda. Você vê como é que ele vai ganhar uma força tão grande que ele vai ficar praticamente 2 dias aqui dentro. どれくらいのスピードで進んでいるんでしょうか。はい、で特にこのあと3日ぐらい先までがかなり遅い速度で、これ速度ゆっくり。 Ó, velocidade dele, tá? Quando ele estiver nesse ponto aqui, ele vai estar em 10 quilômetros. Aqui 20 quilômetros. Então você vê que ele vai estar passando de uma forma bem lenta. という表示と時速10キロぐらいってあるんですが、このゆっくりという表示っていうのは時速10キロ未満を表すんですよ。出てますけども、ジョギング、自転車並みの速度ということです。 Então era isso que eu queria, era essa informação que eu queria trazer para você nesse vídeo. Ele está muito lento. Você vê que a velocidade de 10 km, 20 km, ele está muito lento.
Então por onde ele passar, ele vai ficar muito mais tempo ali, né? E vai despejar muita água e muito vento. Então tem que se tomar cuidado nessa parte muito, né? E é isso que eu estou tentando alertar as pessoas aqui. でこのように遅い上に強い台風っていうのがもう大雨災害にとってはこれ最悪なケースと言えてしまう。 Então é isso que ela está explicando, a parte de energia aqui, do questão de Taifu. Ele vai ganhar força, ele vai perder força. なんですね。本当に記録的な大雨になるそんな恐れが出てきています。 Olha aqui, olha esse gráfico de chuva. E é isso que eu quero que você preste atenção. Olha aqui. Isso aqui é gráfico de chuva, tá? Quando está roxinho aqui, 800 milímetros de água. Você pode ver aqui. Esse vermelhinho é de 600 a 700. O roxinho, 800. Olha aqui. E ele nem entrou essa miséria ainda, mais ou menos. Então, essa aqui já é a previsão para o dia 30. Então já dá para você ter uma ideia que nessas regiões aqui, quando ele entrar, vai cair 800 milímetros de água. É muita coisa, gente. Vocês não fazem ideia. そこでこれ金曜日にかけての72時間の予想量なんですが、 3日間で降る雨の量。はい、まずこの黄色い部分が200ミリ以上のところなんですが、西日本から関東まで広範囲で見られますよね。そしてこれとんでもないこれ予想になっているのが、実はこの Deixa eu cortar o áudio, senão vai me dar problema aqui. この赤や紫の Então já dá para vocês terem ideia que vai descer muita água. No dia 30, nessas regiões aí, o bicho vai torar, como eles falam. Olha aqui as previsões para os locais aqui, ó. Só que aquela velha história, de acordo com o Taifu ele for andando, ele vai andando, isso aqui vai tudo mudar. Esse mapa aqui. Essa parte de água que está aqui, ela vai tudo atualizando para cá. Opa! Olha o seu Kino ali, ó. Olha o seu Kino. Né? Então, mas já dá para você ter uma ideia. Deixa eu fechar aqui. Né? Como é que a coisa tá e para onde que a coisa está caminhando. Tá aqui no Japão, nessa parte do Taifu. Então eu sugiro, tá? Que se você puder fazer alguma coisa por você, já vai prestando atenção, já vai tendo suas cautelas aí em relação às coisas, porque você vê que o negócio vai pegar e não vai ser pouco. Daí você vê que ele está crescendo. Tanto que ele vai ganhar, quando ele chegar na parte de canto, ele vai ganhar um tamanho tal que ele vai ficar grande o suficiente para pegar a parte de canto, a parte de Tokai e um pedaço de Hokuriku. Aí depois, ele subindo mais para cima, ele vai pegar Tohoku. Mas já dá para você sacar por aí, mas ver que o bicho vai trazer muita água e muito vento. Então, procurem se cuidar da melhor maneira possível. Tá certo? E eu vou nessa, espero que essas informações te ajudem. E mais uma vez, se você não é inscrito no canal e quer continuar recebendo esse tipo de material, de informação, clique em se inscrever no canal, né? Deixa seu like e clica no sininho ali. Nossa, deu uma travada geral agora. Tô falando demais, trava, buga até a cabeça. Então vou ficando por aqui. Então se inscreva no canal, deixa seu like, clica no sininho e Maido.